bom dia! Lindo, maravilhoso, abençoado dia na presença de Deus. Coloco aqui a música da banda Hillsong, banda australiana Hillsong Oceans. Essa música fala de fé. Fala de fé. Quando você acha que não vai conseguir andar sobre as águas, quando você acha que está afogando, uau, quando você está no desconhecido, quando seus pés podem falhar, acredite, Deus está com você. Escuta essa música e receba essa porção de fé para você nesse dia de hoje. A fé é o principal ingrediente para agradar a Deus. Amém? A vontade de continuar escutando aqui, né? Mas vamos lá. Hoje estamos no dia 339 do projeto Bíblia para Iniciantes, com LP Machado. O LP Machado, eu, sou apenas um instrumento de Deus na sua vida. Esse projeto veio do coração de Deus, é um projeto de Deus, não é um projeto meu. Amém? Espero que você esteja preparado com o seu odre novo, com sua terra boa, ou seja, a sua mente e o seu coração preparados para receberem um vinho novo, para receberem uma semente poderosa, a palavra de Deus. Amém? Capítulo 9 de Lucas, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Ou seja, todo o poder e toda a autoridade vem de Jesus, vem de Deus, vem de Jesus. Importante entender isso. Até os demônios, o poder deles veio dar o quê? Da permissão de Deus. Na verdade, eles cumprem uma tarefa para Deus. Muitas vezes achamos, né, mas por que Deus já não bota eles lá no abismo? Não, existe aí uma permissão e o poder deles também vem da permissão, da autoridade de Deus, tá? É importante entender isso. Versículo 2: também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ou seja, Jesus estava ali com aqueles 12, ele convocou os 12, aqueles 12 foram ganhos por Jesus, eles já tinham admiração por Jesus, Jesus já tinha ganhado a confiança deles, a admiração, já era um relacionamento que estava consolidado, ele consolidou esse relacionamento, ele ensinou, ele estava ali ensinando, amando, se doando, servindo aqueles discípulos. Não eram os discípulos que serviam, ele servia os discípulos, treinava, ensinava, e esse passo agora é o quê? Treinar e enviar. Jesus já pensando lá, quando Jesus não estivesse entre eles pessoalmente, como que eles poderiam continuar essa missão de Jesus, porque quando Jesus subiu aos céus, ele falou: ide e fazei discípulos de todas as nações. Só que agora eu não vou estar fisicamente com vocês. Quem vai estar com vocês é o Espírito Santo, ok? Então existem esses 4 passos: ganhar, consolidar, treinar e enviar, como Jesus fez. Ganhou, consolidou, treinou, está treinando e ao mesmo tempo está enviando, que já está fazendo uma preparação para enviá-los, né, de forma definitiva quando ele for para pertinho de Deus, né, for para os céus. Já estava treinando.
a importância disso. E disse-lhes Jesus: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro. Não deveis ter duas túnicas. Então, o objetivo de Jesus falar aqui para eles, nada leveis, é para que eles entendessem que não é nos recursos deles, não é na segurança deles, não é na provisão deles, e sim de Deus. Deus Pai, Deus é provedor. Jesus, em Mateus fala, não andeis ansiosos com o que havei de comer, com o que havei de vestir, com o que havei de beber. Não andeis ansiosos, não se preocupem, porque eu vou prover. Se eu estou enviando, é porque eu também vou prover de tudo que for necessário. O pai da fé, Abraão, quando Deus falou, sai da tua tenda, sai da tua casa, da tua parentela, falou, vai. Ele não sabia como é que seria, mas Deus proveu. Inclusive, quando Deus pediu, vai sacrificar o seu filho Isaque, porque Abraão já estava amando mais a Isaque que a Deus, provavelmente, então Deus falou, vai, sobe o monte e sacrifica o seu filho. Isaque, imagine, Isaque e Abraão subindo o monte, e Isaque perguntando, pai, cadê o cordeiro para a gente fazer o sacrifício? Porque ele falou, vamos fazer um sacrifício. Mal sabia Isaque que Deus tinha ordenado a Abraão sacrificar ele. Algo que era, inclusive, algo abominável para Deus, né? Matar o próprio filho, lógico que. Mas Abraão tinha tanta fé e ele falou para Isaque: Deus proverá. Então acredite, não precise se preocupar em, em recursos. Lógico, você pode fazer um planejamento? Pode, mas acredite, Deus vai prover. Ele é o provedor e era isso que Jesus estava treinando a mente dos discípulos, a mente das pessoas que ele estava treinando aqui, para que eles entendessem. Não se preocupe com isso. Quando eu enviar vocês, também eu vou prover. E Abraão, lógico que não sacrificou Isaque. Quando ele estava, levantou o cutelo, apareceu lá o cordeiro, e aí ele pegou o cordeiro e sacrificou o cordeiro, porque Deus é o Deus provedor. Você tem de se apropriar disso para a sua vida. Deus é o meu provedor. Fala aí comigo, Deus é o meu provedor, meu Pai e o meu provedor. Amém? Tudo vem de Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Versículo 4. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Simples assim. Ou seja, que ele está falando aqui, não tenha medo dos nãos da vida. Não tema, você vai receber não. Jesus tinha acabado de receber um não gigantesco ali daquela terra dos Gerazenos, como eu falei no dia anterior, agora aliás, no dia 337 do projeto, 2 dias atrás, lembram? Então, Jesus não tinha medo de receber não. Então, que vocês não tenham medo de receber não. Você que está ouvindo agora, não tenha medo de receber não, porque você vai receber. Jesus recebeu. A forma mais certa de você fracassar é querer agradar todo mundo e receber o sim de todo mundo. Você não vai agradar a todos. Esteja preparado para o não. E é isso que Jesus está fazendo aqui, preparando os discípulos, preparando os 12 primeiramente, ele enviou 12. No capítulo 10, logo na sequência, ele já vai e envia 70. Olha só, a inteligência, a sabedoria, o líder Jesus. Primeiro ele enviou os 12, preparando. Agora, depois, logo em seguida, no capítulo 10, vocês vão ver que ele vai enviar 70, vai aumentar o grupo. Então, ele estava preparando aqui os discípulos. Versículo 6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Olha só. Imagina
a sensação deles. Caramba, eu consigo fazer, eu consigo curar, eu consigo. Eles estavam agora se sentindo capacitados, uma crença nova de capacidade sendo instalada na mente aí daqueles discípulos que não eram os mais capacitados para isso, mas Jesus estava capacitando eles. Amém? Versículo 7. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros, Elias apareceu e ressurgiu, um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido a respeito dessas coisas? E se esforçava por vê-los, e se esforçava por ver Jesus. E então, o que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer aqui? A fama de Jesus, ela se espalhava por todos os lugares. E Herodes queria ver Jesus. Herodes queria ver Jesus, mas ele não não tinha tido essa oportunidade. Lá no final da vida de Jesus, né, Pilatos manda Jesus para Herodes e Herodes ali recebe ele, acaba fazendo ironia com Jesus, exceto porque Jesus não responde, mas a hora de Herodes conhecer Jesus vai chegar. Versículo 10. Ao regressarem, os apóstolos relatavam a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, e quando falo multidões aqui, eu estou falando de multidões. Sempre quando você ouvir multidões aqui na Bíblia, acredite, é multidões. Essa multidão aqui, por exemplo, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, as multidões, que nesse caso eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes Jesus a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Uau! Muita compaixão, né? É muito amor, cuidando de todos, abençoando, acolhendo a todos, abraçando aquelas pessoas. Versículo 12. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. A preocupação dos discípulos era o quê? Alimentar aquelas pessoas, porque já estava entardecendo, já ia chegar a noite, mas aquela multidão, ela não saía de perto de Jesus. Quem quer sair de perto de Jesus? A fonte de toda a sabedoria, de todo o poder, elas estavam ali perplexas, maravilhadas. Jesus falava a respeito do reino de Deus, com certeza as pessoas estavam ali maravilhadas pelas curas, pelos ensinamentos, e os discípulos preocupados. Versículo 13. Ele, Jesus, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Olha só, eles tinham autoridade, Jesus tinha dado poder, tinha dado autoridade para eles. Porém, eles responderam: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Então eles olharam para o natural, eles olharam para o que eles não tinham. O que eles falaram? Não temos. E o que nós aprendemos com isso aqui? Para de olhar para o que você não tem. Na verdade, eles estavam diante de Jesus, ou seja, eles tinham tudo. Eles tinham aquele que é o Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo, aquele que tem todo o poder,
para fazer tudo, para acalmar tempestades, para ressuscitar mortos, para fazer o que for. Transformar pedra em pão, como Satanás tinha tentado ele, para fazer tudo. Eles não tinham a noção, eles não tinham esse conhecimento, e muitas pessoas passam pela vida sem ter esse conhecimento. É importante você conhecer quem é Deus na sua vida, quem é Jesus, senão você não vai receber as bênçãos, a abundância que Ele prometeu para você. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, mas eles simplesmente olharam para o que não tinham. Quantas vezes eu e você estamos olhando para o que não temos? Olhe para o que Deus tem. Quantas vezes você olha para uma situação, para um desafio, mas eu não tenho a capacitação necessária, eu não tenho certificado, eu não tenho o conhecimento necessário. Ou esquece, você olha para o teu pai, ele tem tudo, ele pode fazer multiplicar tudo, e o favor de Deus pode colocar você em lugares que você não iria sozinho. Ele pode multiplicar o seu conhecimento, ele pode multiplicar a sua saúde, ele pode multiplicar os seus recursos financeiros, ele pode multiplicar tudo na sua vida. Olha o que Jesus faz aqui. 14. Porque ali estavam cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos, Jesus falou, fazei-os sentar em grupos de 50. Ou seja, ele tinha estratégia, era um grande líder. Então os discípulos fizeram isso, 100 grupos de 50 homens, fora crianças e mulheres, 100 grupos. Então eles atenderam e acomodaram a todos. Versículo 16. E tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixinhos, que era o que eles tinham, ok, me dá o que vocês têm. É o que Jesus vai fazer comigo, com você. Me dá o que você tem aí. Entrega para mim, que eu vou multiplicar. Para de ficar olhando para aquilo que você não tem, ou para o pouco que você tem. Mas eu só tenho isso. Se você tem pouco, então faz o seguinte, entrega para Jesus, olha o que ele vai fazer. Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, erguendo os olhos para o céu, para Deus, em sinal de que, Deus, Tu és, eu estou aqui enviado por Ti, o Senhor me enviou. Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus foi enviado por Deus e estava preparando as pessoas para enviar as pessoas. Então, erguendo os olhos para os céus, aquele que o enviou, o seu Pai, os abençoou pães, aqueles 5 pãezinhos e aqueles 2 peixinhos. E ele partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Vai agora, faz, eu já não dei poder para vocês, então vai lá, vocês têm poder aí, eu passei meu poder para vocês. E aquilo que eles fizeram, os discípulos, né, distribuíram, e o que acontece? Versículo 17, todos comeram e se fartaram. Comeram e se fartaram. Comeram e se fartaram. E dos pedaços que ainda sobejaram, que sobraram, foram recolhidos 12 cestos. Uau! Pode falar uau aí também. Uau! Imagina essa cena. Imagina, sobraram aquilo que era falta, aquilo que era pouco, aquilo que os discípulos estavam olhando porque não tinham. No final, quando Jesus entra em ação, vai acabar sobrando abundância, porque em João 10:10 Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E abundância significa o quê? Sobrar. Abundância é você ter para você e ter para os outros. Diferente do povo que saiu do Egito e passou pelo deserto e que murmurava e recebia o maná. O maná, eles reclamavam do maná porque o maná era suficiente, era porção diária. Mas quando Jesus entra na sua vida, não tem mais o que você reclamar, meu amigo. Sabe por quê? Porque vem a abundância. Mas para que isso aconteça na sua vida, você tem que entregar os 5 pães e os 2 peixinhos para Jesus. Você tem que entregar a sua vida a Jesus, entrega a sua saúde a Jesus, entrega os seus recursos a Jesus, entrega tudo, os teus conhecimentos, você vai ver a multiplicação acontecer na sua vida. Amém?
Você quer multiplicar? Cuidado para não ficar pegado, retendo as coisas, porque isso só vai fazer você reduzir. Tem pessoas que retêm. Quem coloca diante de Deus vai ver a multiplicação acontecendo na sua vida. E eu profetizo na sua vida abundância. Mas para que isso aconteça, repito, entregue o que você tem nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus. Amém? Um beijo no coração e até amanhã, no dia 340. Que Deus abençoe você. Um dia lindo e maravilhoso na presença de Deus.